YouTube, vamos falar sobre Divertidamente 2. O primeiro, Divertidamente, foi um filme interessante, lançado em um momento muito interessante pra Pixar. De 1995 até 2010, a Pixar conseguiu a proeza de não lançar um filme ruim, ponto. Nem mesmo esquecível. O mais perto que eu pessoalmente chego é Carros, porque eu não tenho nenhuma conexão emocional com carros. Mas sei que é um filme importante pra muita gente, não vou falar nada a respeito pra não jogar tomates em mim. E aí, logo em seguida, nós tivemos Valente e Universidade de Monstros, que não são ruins. Mas eu acho que foi a primeira vez que a gente viu a Pixar sendo ignorável. Não foram filmes gigantescos como era de costume. E então, Divertidamente. Agora a Pixar não era mais ignorável de novo. Ela lançou um clássico imediato como ela costumava fazer antes. E Divertidamente, lançado quase 10 anos atrás, quanto mais eu paro pra pensar nisso, mais triste eu fico, é um filme bem bom. É um filme muito bom. Faz sentido ser um dos clássicos da Pixar hoje em dia. E aí, logo depois disso, a Pixar ficou bem ignorável. Lançava filme, alguns eram ok, alguns eram medíocres. Filme saía, quem se importava? Eu cheguei a assistir Elementos ano passado. Eu lembro que eu gostei do filme, mas eu não tinha absolutamente nada a dizer. Por isso não tem vídeo sobre aqui no canal, eu só fiquei, quem liga, né? Divertidamente 2 quase parece uma aposta pra fazer a mesma coisa de antes, pelo menos na minha cabeça, que só tá focado na qualidade. A lógica em geral é, o primeiro Divertidamente fez muito mais dinheiro do que imaginavam que ia, então vamos fazer o 2 agora. Mas, de novo, na minha cabeça, esse filme é importante pra tentar dar uma revitalizada na Pixar de novo. Ver se a gente consegue voltar com a consistência que tinha em seu início. Provavelmente não. No fim das contas, esse filme tem qualidade? Muita, na verdade. Eu vou dar a sinopse aqui, sem dar muitos spoilers. Então vamos lá, vamos conversar sobre o que é o filme. No final do primeiro Divertidamente tem aquela pequena dica, piada, comentário de que a Riley tá chegando na puberdade. Em Divertidamente 2, Riley vai pra um acampamento de rock por 3 dias com suas amigas, recebe a notícia que as duas vão mudar de escola, então a Riley vai ficar sozinha, e com isso ela tenta se aproximar da capitã do time de rock. Enquanto isso tá acontecendo, puberdade vem, e isso leva ao surgimento de novas emoções, que são ansiedade e o resto. Ok, são ansiedade, tédio, vergonha e inveja. Mas a gente já vai falar delas quando eu falar mais sobre o plot e o roteiro em si. Antes vamos falar sobre o aspecto visual do filme. Tecnicamente, o filme é maravilhoso, como esperado. Esse meio que era o mínimo. É a Pixar. Eu, pessoalmente, fiquei um bocado entediado com o estilo visual que a Pixar costuma fazer. Na ideia que na minha cabeça tudo tava um pouquinho parecido demais. A Pixar e a Disney em geral. Eu tava necessitando de alguma renovação. Porque sim, filmes da Disney e da Pixar são bonitos numa questão técnica, mas às vezes monótonos. Não muito aventurescos porque não querem ser. Mas alguns filmes mais recentes da Pixar têm sido interessantes visualmente. Elementos, em particular, foi bem fascinante visualmente. É um filme verdadeiramente bonito, é o maior ponto positivo que consigo dar pra aquele filme. Divertidamente 2 é inspiradamente bonito de um ponto de vista técnico, mas muito interessante visualmente junto a isso. O design dos personagens tem aquela qualidade de ser sempre suficiente pra uma criança conseguir desenhar, mas se você prestar atenção, o corpo deles é bem texturizado, entregando um visual mais único e diferente pra eles. O design das emoções e da cabeça da Riley em geral é muito bom. Era no primeiro e no segundo. As novas emoções têm um design muito legal, mas eu gostei como em muitos momentos a câmera deixa um plano aberto o suficiente pra que a gente possa ver as emoções, sabe, tendo emoções. A forma como eles se portam, a forma como eles ficam em pé, tudo já diferencia um do outro. Por motivos de narrativa, nós temos menos momentos onde duas emoções ficam sozinhas, como foi o caso do primeiro, tendo a história da alegria com a tristeza. A história divide grupos de personagens. Com isso, mais personagens em tela, com isso tem muito mais detalhezinho aleatório da maneira como eles se portam. Eu gosto de uma cena logo no início, onde as emoções estão dormindo, e cada uma dorme de uma maneira diferente. A alegria ronca rindo, nojinho se trata todo e usa máscara facial, raiva soca o ar. Tem muito detalhezinho e carinho na animação, o que leva pro ponto que eu achei mais legal. Esse filme se aventura em estilos de arte diferentes. Não vou falar muito a respeito, mas tem uma cena com um personagem de videogame que a Riley era apaixonada. A forma que ele se move é como se fosse um personagem do GameCube. Ele é travadão, mas não travadão o suficiente pra ser artificial, na ideia de ser o que alguém que nunca jogou videogame imagina que o videogame seja. O visual dele é poligonal, o cabelo clipa de vez em quando pelo corpo. Quando ele se move em posições muito específicas ao invés de algo mais livre. E ele não é o único personagem ou o único elemento feito num estilo de arte diferente do padrão do filme. Isso é feito mais do que eu imaginava, só que menos do que eu queria. De qualquer maneira, eu amei que tá aqui. Foi um agrado pros meus olhos, eu adorei. Então o visual tá ótimo como esperado e ótimo de maneiras como eu não esperava. Mas a história em si, sem muitos spoilers, o roteiro. Eu lembro que originalmente, antes do filme sair, eu tinha um problema com a ideia de novas emoções. Porque alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho meio que já são bons o suficiente, são abrangentes o suficiente pra fazer coisas interessantes. O final do primeiro filme já faz coisas interessantes, onde as memórias da Riley passam a envolver mais de uma emoção. Isso é legal, isso é um significado bom. Eu assumiria que essas novas emoções viriam dessa ideia
ideia que seriam variações dessas que já temos, essas 5 básicas. Mas meio que não. A adição das novas emoções é engraçada na ideia do mundo em si. Até porque a gente já viu a cabeça de outros personagens. Então tem que dar aquela por que exatamente não tem as outras emoções aqui, blá blá. Mas a lógica desse filme sempre vai ficar de lado pra dar espaço pro aspecto emocional e pra história em si que é ser contada. Isso vale até mesmo pra ideia de como funciona esse mundo interno, porque tem muita coisa que você pode só parar e questionar, passa uma sensação de não é assim que isso deveria funcionar, mas não importa tanto. Como no filme original, o mundo interno da Riley é a parte mais interessante, não exatamente a história que tá sendo seguida lá, porque sim, nós também temos de novo a história da Riley e a história que tá acontecendo na mente da Riley, mas pela várias explicações de coisas pequenas da vida, coisas pequenas da sua cabeça que são justificadas pela ideia do mundo interno, pela lógica interna desse universo. Eu diria até que talvez seja feito mais aqui do que no filme original, e é feito de maneiras que eu gosto, tendo uma conexão mais direta com a história, sem muitos spoilers. Mas muito do humor vem de como coisas mentais são interpretadas dessa maneira mais física. É divertido. A história em si talvez seja um pouquinho mais de partir o coração? Não exatamente. Como é que eu explico isso? Divertidamente, como uma franquia, é muito boa por alguns motivos. Um deles é que personificar emoções ajuda a explicar elas melhor e explicar certas coisas de sua cabeça melhor, especialmente para uma criança. Inclusive, eu tenho uma amiga psicóloga que fez exatamente isso. Ela usou divertidamente para explicar coisas para crianças. E a outra vantagem é que talvez seja um dos filmes ou um dos IPs da Disney, ponto, não só Disney Pixar, mas Disney, ponto, que são os mais fáceis de se conectar. Afinal, basicamente todo mundo tem emoções. Mesmo quem reprime muitas emoções, ainda sente elas, só não sabe processá-las. O que significa que é muito fácil se conectar com esse filme. Afinal, você já foi uma criança e um adolescente. No meu caso, o antagonista deste filme é ansiedade. Como alguém que já lidou muito com a ideia de ansiedade, esse filme me pegou um bocado. Mais do que deveria, na verdade. Eu sou alguém que vai advogar muito por terapia, inclusive vamos fazer terapia, pelo amor de Deus. E vendo ansiedade fazendo qualquer coisa na tela me fez ficar com ansiedade, eu acho. Esse filme foi quase que desconfortável de ver em vários pontos. Por causa de momentos que eu ficava tipo, eu entendo. O que no fim das contas é um elogio maior que eu consigo dar pra qualquer coisa nesse filme. Eu sou meio seco vendo filmes ou séries ou qualquer mídia em geral. É difícil tirar uma reação de mim. É um pouco difícil eu me conectar emocionalmente com alguma coisa. Ou algo causar alguma coisa em mim. Esse filme fez isso. Porque a ideia em geral dele é fazer isso. E a qualidade estrutural é muito boa. Os pontos importantes da história podem ser previsíveis, mas eles são muito bem entregues, o que faz com que o que você tenha que absorver seja mais a parte emocional, que vai te afetar, ou no caso, pode te afetar de alguma maneira ou outra. Conseguiu me afetar. Algumas reclamações que eu tenho em geral ao filme, coisas que me incomodaram um bocado, em primeiro lugar, o diálogo, mas eu não sei dizer se é culpa da dublagem ou o material original era assim também. Tem um momento na primeira metade do filme onde um personagem fala cringe. E eu admito que eu ri em voz alta, porque eu não esperava essa palavra sendo usada. Mas quanto mais o filme foi passando, mais eu fui notando que eles estavam usando muitas falas atuais, muitas palavras e termos atuais. Isso por si próprio não é um problema nenhum, porque a sociedade vai avançando, então termos vão alterando. Usar linguagem comum pra internet hoje em dia, faz sentido. Vai ver adolescente falar assim, eu não sei, eu não sou um adolescente há muito tempo. Só que essas falas não eram entregues como se fosse os personagens falando assim. Sempre que tinha algo desse estilo, é uma punchline. A piada é que esse termo foi usado. Depois do oitavo, eu comecei a questionar se isso foi uma ideia minimamente decente. Começou estranho, ficou repetitivo, e no fim das contas é um desperdício. Você poderia usar isso, se você quisesse usar isso, pra ser uma forma de falar dos personagens. Não que eu ia gostar disso, mas pelo menos ia fazer sentido. Outra parada foi o que eu mencionei mais cedo. A ansiedade é a única emoção nova que realmente importa. Ela se opõe às emoções antigas, e a narrativa inteira acontece apenas por causa dela. E aí o resto é personagem secundário glorificado. Mas um ponto que eu acho um pouco estranho. Sabe, quando as emoções aparecem, a ansiedade fala pra alegria. A Riley precisa de emoções um pouco mais sofisticadas agora, o que é interessante. Afinal, a ansiedade realmente é algo meio complexo, meio complicado. Especialmente da maneira que eles explicaram no filme. A ansiedade aqui é um medo do futuro, o que eu achei muito interessante, porque eu nunca parei pra pensar nisso, até que faz sentido. Mas com isso dito, crianças sentem vergonha, tédio, inveja. O que exatamente essas emoções estão fazendo aqui, fora vendendo bonequinho? A inveja é uma não presença. Vergonha é fofo, mas como ele é vergonha, ele não fala. E quanto ao tédio, como um absoluto profissional em estar entediado, eu não acho que a forma como eles colocaram tédio aqui é tédio. Eles associaram tédio a sarcasmo e a ser relaxado em geral. Não tem nenhum momento onde tédio usa
tédio de uma maneira interessante ou criativa. Eu entendi qual era a emoção que eles queriam mostrar aqui. Eu só não consigo dar um nome pra ela, e esse nome não é tédio. Eu sei que esse filme já tem muita coisa, mas eu senti eles meio desperdício, sei lá. O filme é o show da ansiedade, o que eu 100% entendo, mas seria interessante mostrar ou como essas outras emoções também afetam a personagem, ou não colocar a ansiedade como uma emoção, que até daria espaço pra falar de outras coisas. Eu vi gente criticando o filme porque ele passa a vibe de ser mais do mesmo, o que, sim, concordo, é uma continuação. Não tem como ser super único, mas eu queria que o segundo filme trabalhasse mais nas ideias do primeiro, o que ele fez. Então eu estou satisfeito o suficiente com isso. Essa é uma premissa que é um pouco difícil você fazer algo completamente novo no segundo. Então eu tô ok, foi legal ver a personagem crescendo. E eu vi gente também criticando o fato de que as emoções têm emoções, em momentos onde a alegria dá uma explodida, por exemplo. Será que cada emoção tem várias emoçõezinhas na cabeça dela? Mas eu não vi isso como um problema, eu acho que tematicamente faz sentido no filme. Eu até falo um pouco disso nesse vídeo aqui que você acabou de ver. A ansiedade fala que a Riley precisa de emoções mais sofisticadas, mais complexas. Então as emoções que a gente conhece acabam ficando um pouco mais complexas com o passar do filme. Os personagens têm arcos de personagens, obviamente eles têm mais de uma emoção. No fim das contas, eu gostei desse filme, eu achei ele um bom filme. O final me deixou emocional. O filme tem aquele aspecto Pixar, onde tudo que ele faz é perfeitamente aceitável, perfeitamente bom. Seja na sua escrita feita para apelar para o maior público possível de uma maneira positiva até, seja na sua animação, que tem um estilo visual bem característico da Pixar, mas na minha opinião conseguiu ir bem além de alguns dos filmes mais recentes da Pixar, me entregando sensações que eu geralmente só consigo sentir em filmes mais antigos dessa empresa, e um estilo visual bem interessante em geral, bem divertido e bem criativo em alguns pontos. Mas e vocês viram? Gostaram do filme? Eu acho que a bilheteria dessa coisa vai ser maluquice daqui a pouco, mentir não. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Um pequeno aviso aqui, eu acho que eu estou começando a fazer lives, geralmente jogando joguinho e tal, está bem divertido, então vão lá me seguir no site host se vocês quiserem. Até a próxima e até!